Glória a Deus. Quantos aqui já passaram alguma batalha espiritual que parecia que você ia perder essa luta? Já passou por alguma situação que faltava força, faltava assim algo que você sentia que a luta era maior do que você mesmo, que você sentia que a batalha era mais do que humana? Você já sentiu alguma luta de que a batalha era além da esfera humana, mas você sentia que era espiritual? Já passou por isso? Bem, eu quero dizer a você que você tem razão, a batalha era espiritual, porque a batalha ela sempre será espiritual e ela sempre vai se manifestar sobre o físico. E nesse mundo espiritual existe um adversário que constantemente está tentando perturbar, perseguir, tentar atrapalhar a nossa vida. Mas hoje Deus vai lhe dar uma sabedoria de como você vencer as provocações do inimigo, porque a vitória que Deus separou para você não será tirada da sua vida em nome de Jesus Cristo. Quem pode dizer amém? A Bíblia diz que em todas as coisas nós somos, diga, mais do que vencedores, diga, por aquele que nos amou. Ok, eu sou vencedor por causa de alguém que me amou, por causa de Jesus. A Bíblia diz em Filipenses 4, de que eu posso todas as coisas em alguém. Quem é? Em Jesus que me fortalece. Então minha força, minha vitória tem um sentido, tem uma razão, tem um fundamento. E esse fundamento é Jesus Cristo. Jesus olhou para você e ele disse uma vez assim na Bíblia: no mundo você vai ter aflição, mas tenha bom ânimo. Balança alguém e diz assim: não desanime não. Tenha bom ânimo. E Jesus diz assim: eu venci o mundo. O que ele quis dizer é o seguinte: o seu mundo eu já venci. A sua realidade eu já passei por essa também. Eu sei o que você está sofrendo. E o Pai me ajudou, o meu Pai vai te ajudar também. Mas não só meu Pai, eu também vou te ajudar. Nós vamos estar com você nessa. Então tenha bom ânimo. No meio da aflição, é a palavra de Jesus. E nosso Deus venceu Satanás em todas as oportunidades que o inimigo se levantou contra ele. Você não precisa se preocupar, porque o nosso Deus é vitorioso. Ele tem um currículo imbatível, como nós acabamos de entoar. Deus do impossível, te adoramos. Tu és invencível, quem crê? Tu és invencível. Jesus venceu Satanás em cada oportunidade que surgiu. E o nosso Jesus está aqui hoje para nos ministrar forças e para nos ensinar como nós derrotarmos também esse adversário que tenta se levantar contra nossas vidas. Lucas capítulo 4 fala do momento em que Jesus entrou num deserto, passou por um jejum de 40 dias e foi tentado por Satanás. Quando eu estava ministrando essa palavra aos jovens esse fim de semana, eu senti no coração que eu tinha que passar para a igreja também. E hoje eu vou começar uma série de estudos sobre as 3 tentações que Jesus passou no deserto. Um domingo para cada tentação. E eu tenho certeza que o Espírito de Deus vai batizar essa igreja com discernimento de espíritos, para nós entendermos quando o inimigo tenta se levantar contra nós, porque às vezes ele vem de uma forma disfarçada e é difícil entender o que ele está tentando provocar. Mas Deus vai lhe dar sabedoria e revelação, discernimento, e a voz do inimigo vai ser facilmente detectável na sua vida, e você vai repreender no poder do Espírito Santo, e o diabo vai fugir da sua vida, porque a Bíblia diz: resistir o diabo e o quê? Qual é a opção dele? Só uma. Qual é a opção dele? Fugir. Resistir não pode, porque resistir, essa opção é sua. Você resiste e o diabo foge. Diga: eu resisto e o diabo foge. Quem está pronto para ver o inimigo correr? Amém. Então vamos ver juntos o livro de Lucas, capítulo 4. Vamos aprender sobre a primeira tentação de Jesus. O momento em que a Bíblia ensina que Jesus, cheio do Espírito Santo, foi até o deserto. Lucas capítulo 4, a partir do versículo 1, diz assim. Posso ler?
E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo, não comeu nada durante esses dias, e ao fim deles, o que ele sentiu? Fome. O diabo lhe disse: se és o Filho de Deus, manda esta pedra transformar-se em pão. E Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem. Quem pode dizer essa última frase comigo? Nem só de pão viverá o homem. Mais uma vez, nem só de pão. Só quem está com fome, vai. Nem só. Ué, aumentou? Pensei que ia diminuir. Fome da palavra, é? Glória a Deus. Nem só de pão viverá o homem. Impressionante que a Bíblia ensina que o Espírito Santo induziu Jesus até o deserto. Tem um outro evangelho que diz assim, o impeliu. É como se o levasse com força para ao deserto. Não que Jesus que resistia, mas a ideia de que a força do Espírito em Jesus dizendo, vai, tem um projeto ali para você resolver, para você cumprir. E Jesus agora estava cheio do poder de Deus, cheio do Espírito Santo, e ele entra no deserto para um combate espiritual cara a cara com Satanás. E a Bíblia diz que a tentação não foi apenas nesse momento, aconteceu durante os 40 dias, mas Satanás perdeu todas, quem pode dizer glória a Deus? Perdeu todas, não achava como derrubar Jesus. E de repente, depois de 40 dias sem comer, ele sente Jesus frágil. Agora ele percebe, ele pensa assim, quem sabe na humanidade dele eu vou conseguir uma brecha. Porque Jesus é Deus, mas agora habitando dentro de um corpo humano. Carne, osso e sangue, que tem as mesmas limitações. Precisa descansar, precisa se alimentar bem, precisa dormir, precisa se exercitar e etc. Quando tem fome, tem fome. E depois de 40 dias, Jesus teve o que, gente? Fome. E era uma fome grande. Não é essa fome que talvez alguém está sentindo agora, não. Tem gente que só em falar em comida, a barriga já começa a falar. É sério. Tem gente que já tomou café, saiu de casa, tomou um cafezinho, já está com fome. É você? Ah. Eu estou falando de 40 dias sem comer nada. Quando o corpo dele enfraqueceu, o inimigo vem agora e tenta tirar proveito dessa oportunidade. Gostaria que nós tirássemos da cabeça qualquer ideia religiosa de Jesus no deserto, apanhando de Satanás. Isso nunca aconteceu. Tá bom? Jesus é um coitado, está sofrendo, está jejuando, e o diabo está em cima dele, batendo nele, batendo nele, batendo nele. É igual uma canção, uma vez que eu vi na igreja, eu fui pregar num lugar, aí o pessoal estava cantando. Eu era prego e o inimigo me bateu, bateu, bateu. E eu dizia, poxa vida, que canção é essa? É sério. Aí depois a música mudou e diz, mas agora eu sou martelo, quem bate nele sou eu. Aí disse, melhorou um pouquinho, ué. Mas a ideia que a gente tem, às vezes, é que o diabo está batendo em Jesus. Quem pode dizer, não? Jesus aqui é Deus em carne, cheio do Espírito Santo. Ele foi induzido pelo Espírito para ir atrás de Satanás. Não é Satanás que está atrás de Jesus, é Jesus que está atrás de Satanás. Por quê? Porque Jesus tinha que provar algo nesse momento. Ele tinha que provar que ele não apenas vencia o diabo na forma de Deus como um ser espiritual, mas agora que ele tinha assumido uma forma humana, ele tinha que provar que ele podia vencer o diabo também como homem. Porque vencer como Deus, ele pode.
Todo mundo, Deus pode, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, mas como homem, ele tinha que estabelecer essa legalidade para mim e para você. Porque se só Deus pudesse vencê-lo, então ninguém aqui ia ter algum tipo de esperança. Então nem todo mundo aqui vai ficar todo mundo aqui vai virar prego, né? Porque o diabo vai bater, porque eu não sou Jesus, eu não sou Deus, eu não posso vencer. Não, ele teve que provar como homem que ele poderia resistir. E glória a Deus, ele ganhou todas. E em todos os momentos, o diabo perdeu. E vai ser sempre assim na nossa vida, porque Jesus está no nosso coração, está na nossa família, está em nossa casa, para a glória dele, em nome de Jesus. Então agora ele vai atrás de Satanás, guiado pelo Espírito, para encontrá-lo. Só que chegou um momento em que já se completaram 40 dias e vem essa fraqueza natural do corpo. E o diabo aparece e diz o seguinte: se tu és, quem lembra? Se tu és o Filho de Deus, manda esta pedra se transformar em pão. Olhando o texto assim, no relance ou de uma forma rápida, o que parece ser é que o diabo está tentando Jesus para ele duvidar da identidade dele como filho. Mas não é isso. O diabo não está dizendo: será que você é filho mesmo de Deus, Jesus? Eu acho que você não é, não. Porque existe essa condicional, parece que a palavra "se" traz essa conotação. Mas tenha certeza de que Jesus não tinha dúvida alguma quem era o pai dele. Aliás, Lucas é um médico, cientista, que gostava de evidências. Ele fez questão, antes de narrar a tentação, ele narrar 3 capítulos cheios de evidências que provavam que Jesus era Deus, Filho de Deus, Messias, Salvador do mundo. Cheio de evidências. Ele fez questão, foi o evangelista que mais relatou evidências científicas e provas a respeito dos fatos que ele queria argumentar. E começa logo o livro falando de Zacarias. Um anjo veio para Zacarias e disse assim: Zacarias, a sua mulher Isabel vai ter um filho. E ele vai ser o precursor do Messias. Depois vem um anjo e fala com Maria. E diz: Maria, o Espírito do Senhor Deus vai vir sobre a sua vida. E o que vai nascer de você é o Santo de Israel. E ele vai salvar o mundo. Depois que o filho, Jesus finalmente nasce, no próximo capítulo, a Bíblia diz que os céus, se manifestaram nos céus um coro de anjos imensos, e pastores que estavam em Belém, viram aqueles anjos dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra para os homens de boa vontade. E eles ficaram felizes com aquela narração, e vieram os magos, e os magos do Oriente, aqueles homens sábios, e trouxeram mirra, ouro para Jesus, e incenso. E depois Jesus, com 8 dias de nascido, vai até o templo. E como todo judeu, homem tem que ser circuncidado ao 8º dia. E Maria, quando ela entra lá escondidinha, com o menino todo envolvido em panos, a Bíblia diz que tinha um velhinho lá que Deus deu uma promessa para ele. O nome dele é Simeão. Todo mundo sabia qual era a promessa. Simeão já está velho, vai morrer quando? Ele não vai morrer até que os olhos dele verem o Salvador de Israel. E quando Maria entrou, ele se sentiu pelo Espírito de Deus olhar para Maria, foi até ela, olhou, abriu o paninho, disse: uau! Pegou o garoto, levantou e disse: Senhor, despede teu servo em paz, porque os meus olhos já viram a salvação. Depois vem uma profetisa chamada Ana, também movida por Deus, olha para o garoto e começa a profetizar. Sinais após sinais, após sinais, após sinais, provando que Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o Filho de Deus. É o relato inteiro até o capítulo 4. Até que chega o momento que Jesus cresce. 29 anos de idade, vai em direção à Judeia, se encontra com João, vai até o Rio Jordão, e o profeta aponta o dedo para ele e diz para todo mundo: ei pessoal, preste atenção, vocês estão vendo aquele ali? E ele aponta o dedo e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Todo mundo agora está entendendo quem é Jesus. E para
para tirar a dúvida de qualquer um, quando Jesus sai da água do seu batismo, o céu se abre, o Espírito Santo desce sobre Jesus e uma voz audível, todo mundo escuta, uma voz que sai do céu e diz: este é meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. Uau! Jesus agora, com todas essas experiências, agora sai do Jordão, 40 dias depois no deserto, ele vai duvidar da voz que ele ouviu? Ele vai duvidar de tudo que ele experimentou? Não, Jesus não tem dúvida de que Deus é o Pai dele. Inclusive, teve uma vez que Jesus ficou para trás da caravana, tinha 12 anos de idade. Você lembra dessa história na Bíblia? José e Maria já tinham ido embora de Jerusalém, já estavam voltando para Nazaré. E no caminho descobriram que o filho se perdeu, não estava. Ué, cadê Jesus? Ninguém acha Jesus, cadê Jesus? Alguém aqui já perdeu o filho? Em algum momento assim? Uma vez eu perdi minha filha, Sara, no aeroporto de Madrid. Meu Deus, 3 minutos. Eu tinha que me lembrar que eu era crente para eu poder me segurar. Porque é um nervosismo, é um pavor, Satanás vem logo com um monte de coisa horrorosa na cabeça. E eu orando em línguas, está amarrado em nome de Jesus, mas ao mesmo tempo andando, entrando em tudo que era loja de duty free, procurando, cadê Sara? E de repente a gente encontra. Mas pense em Maria, pense em José, um dia sem ver o filho. Cadê o menino? Cadê o menino? Eles voltam correndo. Chegam em Jerusalém. Cadê o menino? Cadê? Olha para tudo que é lugar. Onde é que vão achar ele? Deve estar ali no Lan House. Não está na Lan House. Deve estar jogando Nintendo ali no colégio. Não está com um colega jogando Nintendo. Deve estar jogando bola ali no campinho de barro. Não está. Engraçado, ninguém acha o menino. Cadê o garoto? Aí alguém soprou uma conversinha e disse: uau, você viu lá no templo aquele menino hoje falando das coisas de Deus? Nunca vi uma criança falar das palavras das escrituras assim. Opa, eu acho que eu sei que esse menino. Correram até o templo. José chega lá e diz: filho, como é que você faz isso com seu pai? Jesus olha para ele e diz: como é que é? Você está me procurando esse tempo todo? O último lugar que você foi imaginar onde eu estava era aqui. Será que você não entendeu que eu tenho muita coisa para fazer na minha vida? Que eu sou uma pessoa muito comprometida, cheio de responsabilidades? Como assim? Será que você não entendeu que eu preciso cuidar dos negócios do meu pai? Com 12 anos de idade, ele já sabia quem era o pai dele. Então Satanás não está vindo aqui tentando confundir a identidade dele. Não. Aqui é outra coisa. O original significa assim. No português dá para ter esse entendimento também. A palavra se, você deve trocar pela palavra já. É como se o diabo estivesse dizendo: já que você é o filho de Deus, transforme pedra em pão. Se tu és o filho de Deus, então faça isso. Já viu um menino desafiar outro? Se você é homem, se você é brabo, se você é macho, faça. Já viu ou não? Satanás está provocando Jesus. É uma tentação, mas é uma provocação. Se você é filho de Deus mesmo, então quero ver. Transforme a pedra em pão. Agora, outra coisa que eu acho interessante é o seguinte. Se Jesus não fosse o Filho de Deus, Satanás nunca ia provocá-lo com essa tentação. Você acha que Jesus, se não fosse Filho de Deus, ele ia poder mandar uma pedra se transformar em pão? Não. Nem eu, nem você. Por isso que quando a gente estuda as tentações de Jesus, nós vamos perceber que o diabo não vai tentar a mim e a você com a mesma tentação. Não, ele não vai. Não faz nem sentido. Já pensou o diabo chegar assim para você e dizer: quero ver você agora. Vai, transforma essa cadeira numa moqueca. Vá. Faz sentido? Não faz.
Só que para Jesus faz sentido, porque Satanás reconhece que Jesus tem o poder. Ele sabe que Jesus é o Filho de Deus. Por isso que ele até usa a expressão, que eu acho fantástica, ele diz assim, manda essa pedra. Ele nem diz, abracadabra, não. Ele diz assim, faça igual lá em Gênesis 1, use a palavra, manda a palavra, manda a pedra se transformar em pão. Então Satanás sabia quem era Jesus, e Jesus sabia quem era o pai dele. A implicação da tentação é totalmente outra. Então, ainda que as tentações que Jesus sofreu não são as mesmas que eu e você vamos sofrer, o diabo nunca vai chegar para alguém aqui e tentar a gente para nós sermos os dominadores de todos os reinos, como se nós vamos ser um líder mundial, não. Mas a tentação não é igual, mas a essência da tentação, o que implica essa tentação, é comum a todos. E é por isso que quando a gente aprender o discernimento a respeito de cada uma delas, nós vamos ter discernimento para cada tentação que a gente passar também. E vamos vencer todas elas pelo poder do Espírito Santo. Quem diz eu recebo em nome de Jesus. Então, qual é a implicação da tentação? Quem está ouvindo? Se tu és o Filho de Deus, manda essa pedra se transformar em pão. Eu pergunto, comer pão é pecado? Não. Então, a tentação não era comer pão. Saciar a fome é pecado? Não. Então, saciar a fome não era a tentação. Então, o que implica essa tentação? Já sei, pastor, eu tive um revelamento agora. Qual é o revelamento? Satanás estava provocando Jesus para ser glutão, para comer um monte, e ele cair no pecado de glutonaria. Não, acho que não. Porque se fosse isso, ele ia dizer assim, transforma essa montanha aqui numa bisnaga de um pão de sal. Mas ele disse o quê? Essa pedra. E por sinal, quando alguém faz um jejum de 40 dias, não consegue comer nada. Eu só fiz uma vez na minha vida. 40 dias de jejum, bebendo água e água de coco. Perdi 17 quilos, mas depois dos 40 dias, eu vim aqui, eu queria comer o púlpito de fome. Quando terminou o jejum, eu não conseguia comer nenhum pão direito. De tão colado que o estômago fica. Então, certamente não era um pecado de glutonaria que Jesus estava sendo tentado aqui. Então era para ele se demonstrar e aparecer, mostrar o poder dele para os outros. Para quem? Ele estava onde? No deserto, tinha ninguém lá. Então, o que implica a tentação? Balança alguém e pergunta assim, qual é a tentação? A tentação é a seguinte. A tentação era provocar Jesus em desacreditar no amor e no cuidado de Deus. Eu vou lhe explicar o que isso implicaria. Ele olha para Jesus e diz, Jesus, quer dizer que você é o filho amado? Yes, com certeza. Se você fosse filho amado, Deus ia permitir você estar aqui num lugar desse horroroso como o deserto? E passando fome? Aquele deserto era terrível. O deserto da Judeia ali só tem rocha, pedra, caverna, precipício, escorpião, serpente, animais ferozes e o diabo ainda que estava lá. Era terrível. Aí o diabo vem e quer dizer que Deus te ama. Ele te ama. E é assim que ele demonstra para você, deixando você sofrer. Alguém já sentiu uma palavra assim, do inimigo? Quer dizer,
Se Deus te amasse, Ele não ia deixar você passar por essa. Se Deus te amasse, Ele não ia permitir você passar por essa situação. Se Deus realmente se importasse com você, Ele não ia permitir você entrar nesse deserto. Você ficar sem recursos, sem dinheiro, sem provisão. Isso não é amor, não. Que amor é esse? Se Deus te amasse, Ele não ia deixar a sua empresa passar por o que está passando, seu casamento passar pelo que está passando, sua saúde passar pelo que está passando. Deus não te ama, não. Como Deus pode te amar? Jesus, você está aqui sem comer? É isso que Deus tem para a sua vida? Passar fome? Eu tenho uma ideia para você. Você merece comer, Jesus. Jesus, você tem uma vida toda certinha, Jesus. Se tem alguém nesse mundo que merece comer um pão, é você. Vai logo e come. Lá no deserto, seu pai, sabe o que seu pai fez com ele, Jesus? Você se lembra? Eles eram obstinados, desobedientes à palavra, e Deus, seu pai, dava maná para eles todo dia, e mesmo assim, eles desobedeciam. E você, todo crentinho, todo certinho, todo bonitinho, perfeitinho, e ele não te dá nenhum pão. Dava para os hebreus, mas não dá para você. Você também está num deserto. Jesus, se eu fosse você, eu comia logo. Se fosse você, não ia aceitar mais essa humilhação. Jesus, use o poder que você tem. Você tem potencial. Jesus, você tem autoridade. Jesus, você é Deus, você é o filho do cara. Jesus, vai, usa o seu poder, sacia a sua vontade. Vai lá, mata lá o seu desejo. Faz o que você está com vontade de fazer. Vai, Jesus. Não tem ninguém que mereça mais do que você. Vai, faça, conquiste o que é seu. Por que o inimigo provocou Jesus a usar o poder dele para, através da voz, transformar a pedra em pão? É porque, quem está ouvindo? É porque o diabo entendia que, através do processo chamado esvaziamento de Jesus, nesse processo de se esvaziar, ele colocou todos os seus poderes divinos de lado, para serem usados somente debaixo da permissão de Deus Pai. Parte do processo de Jesus se esvaziar foi para ele não agir de forma independente à vontade do seu Pai. Veja esse texto na Bíblia. Em vez de eu explicar, vamos ler Filipenses 2, versículos 6 e 7. Dá uma olhadinha aqui. Filipenses 2, versículos 6 e 7. Embora sendo Deus, está falando de Jesus. Embora Jesus sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que deveria apegar-se. Até aqui tudo bem? Mas o que Jesus fez? Esvaziou-se a si mesmo. E esvaziou-se de tal forma, vindo a ser o que, gente? Diga a palavra de novo. Servo, mais uma vez. E esvaziou-se, tornando-se semelhante aos homens. Até aqui é o suficiente. A Bíblia diz que, sendo Deus, não se apegou a manter a forma de Deus. Qual era a forma de Deus? Era uma forma espiritual. Jesus é o único da Trindade que assumiu um corpo físico. Deus Pai é um ser espiritual, o Espírito Santo é um ser espiritual, e Jesus, antes de assumir a encarnação, antes de Jesus encarnar, antes de Jesus se fazer gente, ele era um ser espiritual, não tinha limite de corpo. Então o processo de renúncia, o processo de esvaziamento era assumir um corpo humano que iria limitá-lo em diversas maneiras e diversas formas. Como sentir fome. Como Deus,
não sente fome. Mas agora que assumiu um corpo humano, sente cansaço, sente fome, sente dores. Por isso que na cruz, Jesus gritou, Jesus sentiu a dor, porque ele tinha um corpo humano. Até aqui tudo bem, gente? Mas a Bíblia diz que ele se esvaziou além de um corpo humano. Ele se esvaziou para se tornar servo. Significa que agora ele tem o que sobre ele? Senhor. Aqui ele é Deus. Antes era Deus, como Pai, como Filho, Espírito Santo, os três. Uma só família, todos três, Deus. Aqui ele aceita ser servo. E a maior qualidade de um servo é ser obediente à sua autoridade, obediente ao seu Senhor. E é por isso que você vai ver declarações estranhas de Jesus. Por exemplo, como este aqui, mas tem vários textos, como João capítulo 5, dá uma olhada nesse texto aqui, que vai fazer sentido agora. João 5, versículo, acho que é o 19, é isso mesmo, João 5, 19, diz assim: Jesus lhes deu esta resposta. Tem alguém ouvindo aqui? Não. Eu lhes digo verdadeiramente que o filho não pode fazer nada de si mesmo. Olha que palavra forte. O filho não pode fazer nada de si mesmo. Como assim? Ele é Deus, ele é todo poderoso, ele é onisciente, onipotente, ele pode fazer o que ele quiser. Mas a Bíblia diz, não, como o filho, como ele se esvaziou, ele de si próprio não pode fazer nada. Só pode fazer, quem pode ler comigo? Só pode fazer o quê? Ver o pai fazer. Porque o que o pai faz, o que o filho faz? Faz a mesma coisa, também o faz. Significa o quê? Que Jesus tinha todo o poder, Jesus tinha toda a autoridade, todo o conhecimento, Jesus é Deus, mas como homem, ele não veio ao mundo ser Deus, ele veio ao mundo ser homem, ainda sendo Deus. E colocou o seu poder divino para só usar quando o Pai dissesse, ok, pode usar. E a Bíblia diz que Jesus primeiro tinha que ver o Pai fazer, ver o Pai falar a ele o que fazer, para ele então fazer. Por isso que Jesus, toda madrugada, ele levantava e passava horas com o Pai, depois ele ia fazer o ministério. E o Pai mostrava, hoje você vai curar 5 cegos, hoje vai limpar um leproso, hoje vai ressuscitar um morto, hoje vai pregar não sei o quê. E tudo que ele via o Pai dizer para ele, ele ia e fazia. Mas ele não usava o poder dele, que ele tinha, se Deus não desse a ele a direção e a ordem. Até aqui, levante a mão se você entendeu. Ok, então o que é que o diabo está fazendo? Está provocando Jesus para agir de forma independente. O laço da tentação é convencer Jesus de que Deus não está sendo justo, Deus não está amando, Deus não está cuidando, a mesma ladainha que ele falou com Eva no jardim do Éden. Quer dizer, Eva, né, que você não pode comer daquela árvore? Qual o problema daquela árvore? Ou qual o problema não? O que tem naquela árvore que ele não quer que você coma? Deixa eu te dizer, Eva, o que é. Deus não gosta de concorrência. Deus sabe que se você comer daquela árvore, você vai ser igual a ele. Ele está retendo o melhor de você. Se Deus lhe amasse, Eva, Ele não ia restringir sua vida. Se Deus lhe amasse, Ele não ia colocar limites na sua vida. Eva, você tem que ser livre. E você tem que se livrar disso. Vai e come, Eva. Vai ser bom para você. Jesus, vai. Transforma a pedra no pão. Para que ficar esperando alguma coisa? Você tem direito, você tem poder, você tem potencial, você pode fazer por si mesmo. Vai! Transforma a pedra em pão e coma. Mate a sua fome, sacie a sua vontade, o seu desejo. Gente, a provocação aqui é monumental no sentido do seu desdobramento. Porque se Jesus assume agir por conta própria e quebrar o pacto que ele fez com o Pai em ser servo e obediente em todas as coisas, significa que Jesus ia criar uma brecha no meio da Trindade.
ia separar justamente e criar uma divisão entre o pai e o filho. O que o diabo estava fazendo era provocando uma rebelião no meio da Trindade, tentando separar Jesus do seu pai. Para que Jesus? Esperar pelo seu pai? Você está 40 dias sem comer, come logo. Para que ficar aguardando? E se Jesus quebrasse o pacto de ser servo, e se enchesse, em vez de se esvaziar, se enchesse, é verdade, eu tenho um poder, é verdade, eu tenho autoridade, é verdade, eu tenho experiência, é verdade, eu tenho grana, é verdade, eu tenho influência, eu tenho fama, eu tenho isso, eu tenho aquilo, e vai e faz sem consultar a Deus, sem perguntar a Deus, sem saber qual é a vontade de Deus, e quando vê, puf, esborracha a cara. Ia ser um caos no universo se Jesus rompesse com o Pai. Ninguém ia estar aqui hoje. Ninguém. Mas, quem está ouvindo? Jesus venceu essa provocação. O diabo é mestre em divisão. Ele é mestre em divórcio. Ele é mestre em separação. É uma das coisas que ele mais tenta fazer. Antes de existir planeta e seres humanos, a Bíblia diz que lá no céu ele criou uma confusão, não foi? O que ele fez lá com o exército de Deus? Ele dividiu. 1/3 caiu. E quando eles estão na terra, Deus cria Adão e Eva, um casal perfeito, sem nenhum pecado. Ele olha, provoca e quebra uma divisão entre Adão e Eva com Deus. Daqui a pouco, a família caída, o que ele faz? Cria uma divisão dentro da família. Caim mata Abel, 2 irmãos se acabam, um morre, outro some, e a família fica com a casa vazia. E assim ele trabalha para dividir, para dividir, para dividir, para dividir, para dividir, para dividir o tempo inteiro. É o que ele mais tenta fazer. E uma das maneiras que ele seduz a pessoa é dizer: você não precisa dele, você não precisa dela, você não precisa de ninguém, você tem seu dinheiro, você tem seu trabalho, você tem seu conhecimento, você tem seu diploma, você tem sua experiência, o que você está passando é humilhação, o que você está passando ninguém merece, e fica provocando a pessoa para andar sozinha, para andar independente de todo mundo. Por quê? Porque o diabo sabe que quando alguém está só, é presa fácil para ele destruir. Quem está ouvindo? A questão aqui não é se você ou eu temos alguma coisa e que a gente depende dos outros. A questão não é que eu sou melhor que alguém, que eu não preciso de ninguém. A questão não é essa. A questão é a escolha que eu faço. E o entendimento e a sabedoria que Deus me deu, de que eu não posso andar sozinho. Quem pode dizer isso comigo? Eu não posso andar sozinho. O diabo, sabe o que ele mais tenta fazer com o crente? Tirar a pessoa da igreja. Que ele quer dividir a igreja, quer separar a igreja, quer enfraquecer a igreja, porque ele sabe que quando um filho de Deus se afasta da igreja, ele fica logo frágil, presa fácil para o inimigo. E o inimigo fica colocando na cabeça de para que você vai para a igreja? Você não precisa de igreja não, você já conhece Bíblia. Pastor, para que você precisa de pastor? Jesus é o seu pastor? Já não está na Bíblia? Jesus é o bom pastor? Então você não precisa de Milton Ebenezer, você não precisa de nenhum outro pastor na igreja. Você é pastor de você mesmo, você tem o Espírito Santo, você não precisa andar com ninguém. Para que igreja? Para que célula? Tem que ir para a célula? Que bobagem de célula! Para que líder? Para que ter discipulador? Rapaz, que nada, você tem a unção te ensina todas as coisas, você não precisa de nada disso. Anda sozinho. Você tem potencial, você não precisa da bênção de ninguém, você não precisa que ninguém ore por você, você não precisa que ninguém ensine nada a você, você não precisa de nada disso, você já tem tudo. Para que isso? Ande sozinho, vai, faz a sua própria igreja, abre a sua própria igreja. Para que ter pastor? Para que ter cobertura espiritual? Isso é bobagem, você não precisa disso. Você já é crente, você já conhece a Bíblia, já leu a Bíblia 30 vezes. E o diabo fica provocando a pessoa, mostrando as habilidades e os poderes que ela possui,
para não precisar de ninguém. Você não precisa de ninguém. Fala, Deus. E eu sei que o diabo já mexeu com sua cabeça para tirar você da igreja também. Quantos aqui já foram tentados para sair da igreja? Todo mundo, precisa, não precisa mais. O inimigo provoca. E vem aquele sempre, eu acho que o pastor não gosta de mim. Eu vou sair dessa igreja, o pastor não me atendeu. Eu vou sair dessa igreja, entrei e ninguém nem falou comigo, não volto mais aqui não. E o diabo fica colocando coisa. Ou então quando alguém vê, aí o diabo diz, olha, tá vendo aquela pessoa, viu como é que ela olhou para você? Quando não vê, o diabo diz, ninguém te vê. Quando olha, ele diz, olha como é que está te olhando. Não vou vir para essa igreja não, porque as pessoas aqui ficam olhando, ficam olhando atravessado. Ele fica falando, fica criando desculpa para a pessoa sair da igreja. Essa igreja aqui, ela é muito grande. Essa igreja aqui, quando não tem o que falar, aí o diabo vai e inventa outra coisa. Diz, essa igreja é toda chique. Essa igreja, para que LED na igreja, para que LED, para que luz? Parece boate. Agora a igreja virou boate, agora que tem luz verde, luz vermelha. Sai disso, povo meu, sai disso. O diabo, quando não tem mais o que falar mal, ele fala até bem demais. Aí fala bem demais da igreja para dizer que é ruim. Fica botando coisa na cabeça. Você não precisa de pastor. Querido, se igreja não fosse importante, Jesus não ia criar a igreja. Mas ele disse, eu edificarei a minha igreja sobre essa rocha. É plano de Deus, igreja. Igreja é a ideia dele. Amém ou não? Se pastor não fosse importante, não ia existir pastor. Não ia existir Efésios 4, que Jesus distribuiu dons aos homens e deu uns a serem apóstolos, outros profetas, outros evangelistas, pastores e mestres. Se não fosse necessário, Jesus não ia dar isso. Mas se existe é porque é importante. Mas o que o inimigo quer é que você ande só. Eu estou dizendo a você, você não foi criado para andar sozinho. A Bíblia diz, não é bom que um homem esteja só. Isso em todos os sentidos, em amizade, em relacionamentos, em companheirismo, em discipulado, em família. Não é bom, você não foi criado para andar sozinho. Não ande só. Se você está nessa igreja, eu quero lhe dar todo encorajamento para você estar conectado com uma célula. Você tem que estar ligado em uma célula. Você está aí sem célula, você está fazendo o quê, rapaz? Você está andando só. Para com isso, se conecte na célula, você vai fazer novas amizades, vai conhecer novas pessoas, vai aprender coisas diferentes, vai crescer, vai ter alguém para orar com você, vai ter alguém para você orar por ela, um vai ajudar na fragilidade do outro. E não vamos estar sozinhos, todo mundo vai cobrir as costas do outro. Você tem que estar em célula. Você está sem discipulador, sem um líder, corre hoje, sai dali, terminar o culto, seja o primeiro a gritar, eu preciso de líder, e vai aparecer alguns aqui, tem líder hoje de noite aqui? Não, pronto, já tem uns aí para te dar um abraço, para te receber. Se conecte, nós temos mais de 1000 células na cidade, que se reúnem toda semana, tem uma perto da sua casa, perto do seu emprego, perto do seu trabalho, perto da sua faculdade, perto de alguma rota sua, para você entrar nessa célula e não andar só. Balança alguém e diga assim, para de andar sozinho. Quem anda sozinho é ermitão, é caranguejo, fica andando de lado. Você vai andar assim. Para fechar, quem está ouvindo a palavra hoje? Para fechar, Jesus entende o cenário, que a provocação é que Jesus não haja conforme o Pai fala. Porque tudo que Jesus decidiu fazer, o Pai tinha que dizer para ele o que fazer. Então ele recebeu de Deus a direção, vai para o Rio Jordão, seja batizado, ele foi batizado. E agora, o Espírito Santo disse, agora vamos para o deserto. E eles foram para o deserto. E agora, Senhor, o que eu vou fazer aqui, meu pai? O pai disse, você vai jejuar. Então tá bom, vou jejuar. Aí passou um dia, Jesus olha para o pai e diz, pai, e agora, posso comer? E o pai disse, não, ainda não. Vai jejuar hoje também. Aí no terceiro dia, e agora, pai, o que eu vou fazer? Hoje você vai brigar com o diabo. Eu quero que você pegue ele de jeito. Tá bom, meu pai.
vai lá e pô no inimigo. Termina a tentação, termina a briga, agora, posso comer agora, pai? Não, agora não. Não te disse ainda que você pode comer. Então tá bom, pai, tudo que o senhor falar eu vou fazer. Porque a minha comida não é fazer a minha vontade, mas é fazer a vontade daquele que me enviou. 6 dias, 10 dias, 15 dias, 20 dias, 30 dias, 40 dias. Posso comer hoje? Não, filho, ainda não. Não te dei a palavra para você comer. E aí vem um inimigo e diz: você vai ficar esperando até quando? Você merece comer. Você merece isso. Coma do pão. E Jesus cita Deuteronômio 8. Está escrito. É fato. Aqueles homens no deserto comeram pão, mas eram desobedientes à voz de Deus. Não adiantou comerem pão e no final morrerem desobedientes. Então nem só de pão viverá o homem, mas o homem viverá de toda palavra que sai da boca de Deus. Eu não vou fazer como aqueles, eu estou num deserto como eles, mas eles tiveram pão e perderam Deus. Eu não quero correr atrás de pão e perder Deus, correr atrás de emprego, perder Deus, correr atrás de dinheiro e perder Deus. Não, eu vou buscar o meu Deus em primeiro lugar, meu Senhor em primeiro lugar, e todas as demais coisas me serão acrescentadas. Se eu buscar o pão, eu posso perder o Senhor. Isso eu não quero. Eu vou viver da palavra que sai da boca de Deus, porque se eu achar Deus, Ele vai me dar o pão, e não vai faltar pão nunca na minha vida. Primeiro Deus na minha vida, e o resto Ele vai cuidar de mim, para a glória de Deus Pai. Quem pode dizer amém? Então ele diz: eu decido obedecer, por mais que eu estou com vontade de nem comer pão, estou com vontade de comer essa pedra mesmo, mas eu não vou me entregar ao meu desejo, eu vou fazer o que sai da boca do meu Deus, e o meu Deus ainda não me liberou do meu jejum, e enquanto Ele disser que eu não posso comer, eu não vou comer. Toma, Satanás, eu não vou viver provocado pelas suas vontades ou seus desejos. Eu vou viver de acordo com a vontade do Senhor. A questão não sou eu.Esse é o problema de muita gente. Todo mundo hoje quer que todo mundo se veja. Olha para mim, veja para mim, olha quantos seguidores eu tenho. Olha isso aqui, olha isso aqui. Jesus, não, a questão não sou eu. A questão não é eu. A questão é Deus. Quando Ele disser que eu posso, então eu posso. E a Bíblia diz que Ele resistiu o diabo e o diabo fugiu dele, para a glória do Senhor. E é esse o plano que Deus tem para você. Resistir o diabo e ele vai fugir da sua vida. Como é que a gente resiste o diabo? Igual Jesus. Pegue a Bíblia e diga ao Satanás: está escrito. Então hoje eu quero encorajar você para conhecer a Bíblia, mergulhar na Bíblia. Não vá contra Satanás porque você é faixa preta em judô, porque você é taekwondo, porque você sabe não sei o que de meditação. Sai fora desse negócio. Eu estou dizendo a você, você briga com o diabo de forma espiritual, e é com a palavra de Deus. Aprenda com Jesus, pega a palavra e diz: está escrito. E eu vou dizer uma coisa: não apenas conheça a Bíblia, melhor do que isso, obedeça a Bíblia. Porque ao você conhecer, mergulhar, pegar a Bíblia, ler e colocar em prática, é o que Jesus fazia. Por isso Jesus um dia disse assim: o príncipe desses ares se aproxima, mas ele nada tem em mim. Ele pode procurar vasculhar, mas em mim ele não vai achar nada. Jesus não foi tentado por nada dentro de si, porque Jesus era fiel às Escrituras e fiel à palavra de Deus. Hoje, Deus está dizendo para você muita coisa. A primeira tentação que Jesus sofreu foi para ele desacreditar desse cuidado e desse amor de Deus.
a ponto de fazê-lo romper com Deus, achando que andando sozinho seria melhor. Não caia nessa. Se Deus está te atraindo para a igreja, é porque Deus tem um plano para você. Quem sabe você nunca entrou na igreja na sua vida. Quem sabe você até falava mal de igreja. Mas se Deus está te atraindo para a igreja, é porque tem alguma coisa aqui que Deus está querendo te dar, te mostrar, te ensinar, para você crescer. Receba, não feche o coração, avance, vai mais longe. E abrace o que Deus separou para a sua vida. Cresça. Cresça, se humilhe, não ache que você sabe tudo. Tem muita coisa na Bíblia que você vai se surpreender. Deixa Deus lhe ensinar. Conheça a palavra, e quanto mais você souber essa palavra, mais o inimigo vai fugir da sua presença. Quem recebe essa palavra em nome de Jesus? Então vamos orar juntos. Já está bom, para hoje já está bom. Vamos, domingo a gente continua, amém? Quem é grato porque Jesus é vitorioso em todas as coisas, pode dizer amém. Balança alguém e diga assim: não saia da igreja não. Vou pedir a você fazer um ato profético. Vou pedir a você para segurar o braço dela assim, rapidinho. Segura o braço de alguém e diga assim: se você pensar em sair, vou te segurar. Amém ou não? Quem pode dar um aplauso a Jesus? Vamos aplaudir ao Senhor Deus. Glória a Deus. Amém. Quem consegue erguer os braços comigo em direção aos céus? Jesus merece toda a glória. Ele venceu todas as tentações. Ele não venceu como Deus, ele venceu como um homem, com a força de Deus, mas como um homem. E Ele provou para mim e para você que com a força de Deus, ainda sendo homens, podemos vencer as provocações do inferno, as provocações do inimigo. Essa obra do diabo ficar separando você de amigos, separando você de marido, de esposa, separando você de filho, de pai, essa obra do inimigo vai cessar na vida de todo mundo aqui em nome de Jesus. Tentando tirar você da igreja, afastar você dos seus amigos da igreja, tirar você da sua célula, aborrecer você com seu líder, com seu discípulo. Isso vai acabar hoje em nome de Jesus Cristo. Porque essa obra é velha de Satanás. Desde o exército dos anjos ele tenta fazer isso. Mas o poder do sangue de Jesus já foi derramado para nos livrar de todo o mal. Pai, nós levantamos as mãos em tua direção, para reconhecer que do alto vem a nossa salvação. Santo Espírito, hoje nós clamamos que o poder do Senhor Jesus Cristo se manifeste em cada vida, em cada pessoa nesse lugar. Ó Santo Espírito, nós estamos aqui para agradecer pelo poder de Jesus Cristo, que Ele venceu e destruiu as obras do diabo. Te agradecemos porque essa vitória que Ele conquistou, Ele compartilhou conosco, e no poder dEle nós podemos vencer toda tentação, podemos vencer toda aflição, tribulação neste mundo. Santo Espírito, agora nós queremos declarar que nós não queremos ser independentes de Ti. Quem aqui pode dizer isso? Diga: Senhor, eu não quero ser independente de Ti. Eu reconheço que eu preciso de Ti. Quero andar contigo todos os dias da minha vida. Tu és o meu Deus, Tu és o meu Pai, e eu creio que o Senhor me ama e tem o melhor para a minha vida. Não quero agir de forma independente, não quero me distanciar, nem me afastar da Tua presença. Senhor Deus, eu amo minha igreja, amo meus irmãos, e Senhor Deus, permanecerei na Tua casa, porque eu sei que esse é o lugar que o Senhor separou para a minha vida. Em nome de Jesus, te agradeço, Senhor. Amém. Amém, 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 amém. Amém.
Eu sinto no coração da gente fazer a última oração, mas é uma oração agora, vou pedir que façamos de 2 em 2. Pode até ser em 3. Se você conseguir 2 ou 3 juntos, colocar a mão sobre os ombros um do outro, fazer um pequeno círculo ali de oração, e que nós pudéssemos fortalecer um ao outro e declarar que essa guerra que ele está passando, ela está passando, essa luta, essa prova, Deus vai dar força agora, Deus vai dar ânimo, Deus vai dar garra, Deus vai dar força espiritual, e ela não vai desistir, ela não vai se afastar, ela não vai se esfriar, ela não vai se distanciar de Deus, nem sair da igreja. Declare que o inimigo perdeu essa, proclame, ore por essa pessoa, orando pela força espiritual na vida dela, abençoando a vida dela em nome de Jesus. Você vai prevalecer, você vai vencer. O Senhor Deus está com você. O Senhor abençoa a sua vida, o Senhor te respalda, o Senhor te dá força, te fortalece nessa hora. Você vai vencer essa, Deus está com você. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu sinto no coração que eu tenho que continuar orando. Por favor, coloque a mão sobre o seu coração nesse momento. Eu não fiz isso em outras reuniões, mas eu sinto que Deus quer fazer aqui. Coloque a mão no seu coração. Pai, eu aplico agora sobre a mão de cada pessoa a gota do sangue de Jesus. Eu declaro que nesta mão está a gota do sangue de Jesus. E vem agora o sangue de Jesus sobre o coração de cada pessoa aqui. Eu declaro cada coração sendo sarado, sadio, transformado. Eu declaro toda ferida contra a igreja, toda ferida contra o povo de Deus, tudo que o diabo armou, arquitetou para trazer tristeza, mágoa contra a igreja. Hoje eu declaro o sangue de Jesus lava esse coração. Essas mentiras, essas artimanhas de Satanás hoje são desmascaradas. E eu declaro, saia do coração do povo de Deus. Saia do coração do povo de Deus em nome de Jesus. E eu proclamo uma igreja que perdoa, uma igreja que tem tolerância, uma igreja que abençoa. Eu declaro uma igreja que ama, uma igreja que abençoa um ao outro. Eu declaro corações sadios, corações restaurados. Liberamos perdão sobre qualquer um que tenha sido magoado ou que magoou. Declaramos que o coração da igreja é lavado com o sangue de Jesus. E aqui não tem divisão do diabo, aqui tem a união de Jesus Cristo, tem a unidade do Espírito Santo, para a glória dele exclusivamente. Quem pode dizer amém, 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 amém. Glória a Deus mesmo. Glória a Deus mesmo, vamos aplaudir mesmo, porque Jesus hoje ganhou uma grande batalha aqui. Tem muita gente que foi livrada e liberta hoje à noite. Deus trouxe um livramento e uma libertação muito forte à sua vida. O inimigo achou que ainda podia fazer algo hoje à noite com você, mas ele perdeu, ele foi desmascarado, porque a glória de Deus está sobre você, e o sangue de Jesus lhe protege e livra de todo mal. Quem crê pode dar um grito de vitória bem forte na igreja. Glória a Deus, aleluia, Jesus, aleluia. Aproveita essa alegria, abraça alguém por favor e diga obrigado por essa oração. Deus te abençoe, Deus te fortaleça. Diga assim, você vai vencer toda tentação, em nome de Jesus. Deus te abençoe, querido, te amo no amor do Senhor. Quarta-feira tem uma campanha nova, tá? Vai ser bênção, Deus te abençoe, até domingo, shalom.